Está no ar, a bola não para, aqui no canal do Fred Júnior, no YouTube, sempre com a parceria do Premium League, que é um novo fantasy game que você pode acessar, www.premiumleague.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. Tem a Copa do Mundo rolando, tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e vem outros esportes por aí, fantasy game bem legal. O Premium League na parceria com o canal do Fred Júnior no programa A Bola Não Para. Estamos aqui na Academia de Futebol. Eu por 15 anos... Todos os dias, praticamente, estive aqui frequentando a Academia de Futebol e com muito prazer conheci, em 2006, Omar. 2007. 2007. Omar Feitosa, preparador físico do Palmeiras. Indas e vindas, são 3 passagens. Foi 7 a 10, 13 a 14 como gerente de futebol e o retorno em 16. Preparador físico novamente. Preparador físico. Omar, antes de falar do Palmeiras dessa intertemporada, quero que você conte um pouquinho de você, Omar. Quanto tempo já como profissional na preparação física de futebol já, Omar? Há quanto tempo eu estou? Em categoria, trabalhando com categoria profissional desde 2001. Mas antes disso em categoria de base, né? Eu comecei em Curitiba. Você é do Paraná? Eu sou do Paraná, nascido em Curitiba, comecei no Colorado, antes da fusão do Paraná Clube. Pinheiros, E na sequência teve a fusão. Eu continuei no juvenil, sub-17, sub-20, fiquei um tempo lá. Trabalhei um pouco nas categorias de base do Atlético Paranaense. Em 2001 eu fui para o Curitiba assumindo como profissional. Mas tinha trabalhado em equipes profissionais antes já. Ah, que legal. Eu dei uma rodada legal. E sem preparação física, Omar, você tentou jogar futebol? Como que foi? Todo mundo tentou, né? Qual brasileiro que... Eu não sei, preparador fala que jornalista esportivo é um jogador frustrado, né? Fala que a gente vira jornalista esportivo por causa disso. E o preparador físico? Um pouco, eu acho. Agora estão surgindo uns meninos aí com a ideia já de trabalhar com a preparação física, já fazem uma formação. Já vindo da educação física. Um tempo atrás, a gente gostava muito de futebol, tentou jogar futebol. Foi meu caso, eu tentei jogar futebol até 17 anos, 18, eu ainda tentei. Quando eu entrei na faculdade... Eu trabalhei com atletas que eu tinha treinado por um período no próprio Colorado. Assim, eu fiz alguns testes e tal. Mas eu acho que fiz um bem pro futebol vindo para preparação física. O Omar, pelo menos a gente sabe que quando tem as brincadeiras contra a imprensa, pelo menos correr, o Omar... Mínimo, a gente faz é correr, né? E só. Aí, Omar, você veio para cá, pro Palmeiras, né? Você veio com o saudoso Caio Júnior, né? Até, inclusive, quando aconteceu o acidente com a Chapecoense, você participou lá na Jovem Pan, eu te liguei e falei, Omar, você pode participar? E você gentilmente atendeu num momento difícil e você veio com o Caio. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação que você tinha com o Caio Júnior, Omar. Uma relação de amizade, nós trabalhamos juntos. Ele veio como atleta do Paraná Clube em 97. Aí o Paraná foi campeão naquele ano, com o Caio fazendo gols decisivos. Foi um ano, eu acho, que ficamos juntos trabalhando ali. E estabelecemos uma relação de amizade muito boa, assim. Depois daquilo, em 2001, ele assumiu como supervisor depois de ter sido comentarista um tempo, ter jogado em alguns times menores, de menor expressão, foi ser comentarista. Em 2001 ele assumiu como supervisor do Coritiba e ele me levou para o Coritiba. Entre esse 97 e 2001 são 4 anos, ele me levou para o Coritiba. Trabalhei um tempo, era o Ivo Wortmann, o treinador do Coritiba, fizemos boas campanhas, bom trabalho, uma temporada boa em 2001. E depois ele foi com o auxiliar técnico do Ivo Wortmann para o Cruzeiro. Rodou, mas essa comunicação, esse contato sempre mantivemos, trocando ideias sobre futebol e tudo mais. Em 2007 o Fábio Macheredian saiu, foi para o Fluminense, aqui do Palmeiras, e ele me indicou, e aí o pessoal aqui me recebeu super bem e graças a Deus, por enquanto com sucesso. Com certeza, e a gente percebia a relação que você tinha com o Caio, realmente era uma relação de longa data, porque às vezes acontece do profissional, e é o caso agora do Palmeiras, tem uma comissão técnica já formada, aí você começa a conhecer o profissional, e com o Caio era diferente, né, Omar? Uma relação de amizade. O Caio é uma pessoa especial, né? Um ser humano diferente, assim, e isso cria essa empatia, né, com as pessoas que trabalhavam ao redor dele. E foi o que aconteceu entre nós. Ele chegou num momento que ele teve contar um pouquinho de vantagem aqui, mas foi fato. Em 97, logo que ele chegou, haviam dito que ele vinha jogando, se não me engano, em Portugal. Mas ele estava parado há um tempo já.
Então o que acontece hoje no futebol? Quando o atleta chega, você tem todo o histórico dele, porque normalmente os clubes mandam. Sim. Quando o clube não manda, você faz uma análise da cabeça aos pés do atleta, tanto da parte médica, a parte biológica, né, a parte fisiológica do atleta. Então a gente tem uma ideia muito como o jogador está funcionando. Naquela época a gente era pouco acesso. Sim. A internet começou a surgir naquele momento, nós não tínhamos muito acesso. Quando ele treinando há 4, 5 dias, já fazendo treino para jogar no final de semana. Quando eu fui falar com ele, que eu bati o olho, eu falei, pô, o cara não tá legal. Eu falei, Caio, deixa eu te perguntar uma coisa, quanto tempo? Eu não tinha conversado com ele isso, por incrível que pareça. Quanto tempo você não joga? Eu falei, 2 meses, não sei. Ele tinha 30 e poucos anos na época, já era um jogador veterano. Eu tirei ele. E daí a gente fazia, hoje a gente tem isocinético, hoje tem isoinercial, naquela época peguei as borrachinhas que nós tínhamos lá, levei ele para dentro da fisioterapia, fiz todo um trabalho de fortalecimento. Já existiam os aparelhos de musculação, mas o Paraná Clube não tinha, naquela época não tinha estrutura muito boa, mas não tinha. E fiz todo um trabalho de fortalecimento com ele, tudo, ele voltou e começou a fazer gol. E isso eu acho que criou um impacto bacana nele, sabe? Daí isso criou uma relação pessoal muito legal, assim, porque ele é um cara era muito honesto, muito puro, enfim. Pô, que legal. E Omar, aí aqui no Palmeiras, ele tinha vindo do Paraná Clube, que tinha levado a equipe do Paraná à Libertadores, e aqui bateu na trave e não conseguiu, né? Ele fez um bom trabalho, só que a gente sabe como é o Palmeiras, né? Naquele momento, chegar numa Libertadores, por exemplo, às vezes não é o que o torcedor espera, né? O torcedor quer ser campeão. É independente do momento que vivia o Palmeiras, que já era o início de uns problemas financeiros que o Palmeiras vivia a partir de então. Foi uma boa experiência para você? Vinham para um centro como São Paulo, trabalhar aqui no Palmeiras. Como que foi a sua avaliação? Foi muito bom, foi muito bom. Eu tinha trabalhado brevemente 6 meses no São Paulo, era um auxiliar técnico do Cuca, fazia parte de vídeo, scout, naquela época eu fazia. E eu trabalhei em 2000 no comercial de Ribeirão Preto, assim, no interior de São Paulo. Eu tinha uma ideia de como funcionava o campeonato, como era difícil, competitivo e da exigência que era trabalhar aqui em São Paulo. Mas foi o Caio que me oportunizou. E o Palmeiras, que eu sou eternamente grato, que me oportunizou a trabalhar eu acho que entre as 3 ou 4 maiores equipes do país hoje. E essa passagem no São Paulo que você teve, foi antes até do Palmeiras, ficou para você alguma coisa marcada? Muito se fala da sua relação com o Rogério Ceni na época, né? O que aconteceu com o Rogério foi uma bobagem que ganhou notoriedade porque naquela época o São Paulo estava disputando a Libertadores, houve um treino, se não me engano, no Morumbi e tinha... Eu não lembro, tinha alguns plantões assim, tinha bastante gente filmando o treino, era véspera de jogo contra o Rosário. E teve 2 toques lá, acabou 2 toques, foi uma bobagem. E ganhou notoriedade, sabe? Aquilo. Foi ruim, eu me arrependo de como as coisas repercutiram, né? Se eu soubesse que ter a repercussão que teve naquela época. Sim. Mas foi uma bobagem. E a minha relação com o Rogério foi muito tranquila, assim, depois disso. Conturbada logo no início ali, mas depois foi tranquila, não tive nenhum tipo de problema, assim. Inclusive conversamos quando o Cuca ainda estava aqui, nós fizemos um jogo o ano passado, contra o São Paulo no Morumbi, o Rogério como treinador. A gente conversou e não me afetou em nada. Trabalhar no São Paulo foi bem legal, foi bacana, assim, foi um momento importante numa função que eu exerci eu não tinha exercido ainda enquanto estivesse trabalhando no futebol, entendeu? Entendi. Foi a primeira vez que eu mexia com os vídeos e fazia edição, foi o primeiro momento meu ali. Apesar de conhecer, eu não fazia efetivamente. E aí você saiu do Palmeiras e começou a trabalhar em outros clubes. Queria que você falasse um pouquinho dessas passagens, Omar, porque foi uma sequência até você voltar de novo ao Palmeiras, né? Foi. Eu saí do Palmeiras, eu trabalhei na Ponte Preta e depois na Portuguesa. Na Portuguesa o time subiu para a primeira divisão. Barcelusa. Apelidaram de Barcelusa, bem legal, porque fez uma campanha impressionante. Time grande na segunda divisão, assim. E a Portuguesa é uma equipe grande, né? E sentia a carência do torcedor da Portuguesa, né? Como ele abraçou aquela equipe. Sabe o que foi marcante para mim ali, cara? Teve um jogo, acho que faltavam umas 6 ou 7 rodadas, a torcida virou a faixa do lado certo. Sim. Aquilo ali eu falei, os caras estão virando a faixa do lado certo. Porque nos primeiros 3 jogos, os caras, que eles xingavam, a torcida portuguesa é exigente, muito exigente com o time, por toda a história da Portuguesa, né? E eles viraram com 7 rodadas, eu acho, antes, viraram a faixa para cima. Eu falei, nossa, eles estão acreditando muito. Nós tínhamos praticamente subido. E daí, com 3 rodadas de antecedência, conquistamos o título. Depois da Portuguesa, eu fui para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense subiu.
Foi isso, o Atlético Paranaense subiu. E depois do Atlético Paranaense, daí eu vim para cá como gerente de futebol. Aí que eu vou te falar. Paulo Nobre como dirigente do Palmeiras, tinha uma boa relação com você já da sua primeira passagem. Sim. E aí vem com um convite, que você esperava um convite desse, Omar, ou realmente foi diferente e até fez isso você querer assumir uma outra função que não na preparação física naquele momento como gerente de futebol, no momento que o Palmeiras está tentando se reestruturar financeiramente, com o Brunoro voltando a trabalhar no Palmeiras. Como que foi tudo isso, Omar? Em 2010, que começou um ano muito difícil, porque nós perdemos o Campeonato Brasileiro daquela maneira ali, que teoricamente estaria nas nossas mãos, né? E perdemos para um time, para o Flamengo, que estava muito atrás da gente. Teve um momento ali conturbado, que acho que saiu o Toninho Cecílio, enfim. E houve um convite, não foi do Paulo. O Paulo não era um dirigente, ele era dirigente, mas não trabalhava efetivamente no futebol. E houve o convite, foi o Dr. Gilberto Pulo, que falou, Marto, sim, gerente de futebol, Antônio Carlos está vindo, enfim. E daí, naquele momento, eu achei que não, que eu poderia dar continuidade. Então já teve um primeiro convite para ser gerente? Teve aquilo, eu acho que isso ficou entre os dirigentes, assim. E eu tinha uma relação boa com o Paulo, mas não era uma relação boa, mas de nos encontrarmos no dia a dia no clube aqui. E acho que isso ficou entre eles, pelo meu perfil, eu não sei o que eles efetivamente... Porque você tem um perfil, né, Omar, até vale destacar, de um cara sério, que é importante no futebol, um cara que gosta de coisas corretas e um cara que trabalha direito, a gente pode falar assim, né? Gosta de coisas corretas. Tem essa avaliação. Tento ser. Não, mas é essa avaliação que tem. Acho que o mundo do futebol tem essa avaliação em relação a você. E já deve ter chegado claro a você sobre isso, a avaliação do seu perfil. Acho que isso te ajudou também a pessoa a te ver um gerente, um cara que possa organizar o meio campo ali. Porque o gerente é um trabalho de formiguinha, né? Todo mundo não vê, mas trabalha-se muito, né? Trabalha muito. O dia a dia do clube, um dos primeiros que chega, um dos últimos que sai. Eu falo com o Cícero aqui, eu falo, pô, Cícero, tem que ter vocação, porque é um trabalho duríssimo, duríssimo. E ficar apagando incêndio, sabe? Sim. Quando em 2013, final de 12, começo de 13, acho que foi 2013 já, que o Paulo me ligou, que falou que eu tive uma conversa com o Brunoro, eu tive uma entrevista com o Brunoro, na verdade. O Brunoro aceitou também ter vindo, eu acho que foi com essa ideia. E eu, naquele momento, eu pensei, falei, pô, eu não posso abrir mão de trabalhar com o Brunoro, de voltar para o Palmeiras, e tentar desenvolver um trabalho nesse sentido, né? De certa forma, eu sempre acompanhei essa parte administrativa depois dessa ideia lá de 2010, então eu estava sempre atento a essas coisas, e foi dificílimo, 13, apesar de ter saído da Copa do Brasil e da Libertadores, o nosso objetivo era ter passado sem nenhum susto, que era obrigação do Palmeiras, mas sem nenhum susto, voltar à primeira divisão. Mas 14 foi um ano dificílimo de todos os lados, né? E foi uma experiência sensacional. Trabalhar com o Brunoro foi ótimo, com o presidente, com o próprio Maurício, eu tive essa experiência foi uma experiência sensacional. E eu tenho outro entendimento agora, estando aqui no chão de fábrica, aqui no dia a dia no campo, sobre o desenvolvimento do trabalho do Alexandre, do presidente, do Cícero, ter um entendimento melhor, agora a compreensão melhor do quanto é difícil às vezes, e determinadas atitudes que eles tomam, por que eles tomam, porque eu tive essa oportunidade. Legal. A gente vai rapidinho para um intervalo Premium League, e a gente já volta com o segundo bloco, falando já dessa volta do Omar na preparação física, essa preparação do Palmeiras para essa intertemporada. O torcedor está na expectativa, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. A gente já volta aqui no A Bola Não Para. Você está no A Bola Não Para, no canal do Fred Júnior, falando sempre de esporte, de futebol, e agora com muita alegria com um parceiro novo no nosso programa, um parceiro que vai estar com a gente aí na nossa caminhada no canal do Fred Júnior, A Bola Não Para. Premium League, um fantasy game que vale a pena você conhecer. Se você já tem, já deve estar gostando. Se você não tem, baixe. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Você pode baixar no Google Play, no Apple Store, também através do site. Estou com o Rafael Pianucci, que é o responsável pelo Premium League. Rafael, tudo bem? Tudo bem, Fred. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa e pela parceria com A Bola Não Para. Quero que você explique para o internauta, para quem está acompanhando a gente, o que é o Premium League. O Premium League é um jogo que a gente chama de fantasy game, que um fantasy game é um jogo baseado na realidade. Então, no nosso caso, você começa o jogo com um dinheiro fictício, com uma quantidade de dinheiro fictício, e com isso você escala os jogadores que você achar melhor para aquela rodada. E a sua pontuação vai depender do desempenho real do jogador no jogo mesmo.
Ou seja, você tem a chance de ser um treinador e escolher os seus melhores jogadores pela pontuação. Exatamente. Então, para cada rodada você escolhe a sua formação, a formação que você vai entrar em campo, e escolhe os jogadores que você acha que vai, naquela rodada específica, vai pontuar melhor. Para cadastrar, para quem está interessado, está assistindo a gente, é algo fácil? É super simples. Você pode ou entrar pelo site e se cadastrar com e-mail ou com sua conta do Facebook, ou então baixar os nossos aplicativos na loja da Google ou da App Store. Todos eles estão com o nome de Premium League. E o site é www.premiumleague.com.br. Isso, legal. E o grande mote de vocês, a gente pode dizer, Rafael, exatamente é a Copa do Mundo? A gente decidiu começar com a Copa do Mundo, mas logo em seguida a gente vai ter os campeonatos da Liga Espanhola, do inglês e da Champions League também. Ou seja, além da Copa, promessa aí do Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês. Isso. E a Champions, que é a badalada, tão querida Liga dos Campeões. Exatamente. Né? E de graça. De graça. Tudo de graça, o jogo inteiro de graça. Legal. E além disso, ligas podem se criar até 5 ligas, é isso? Quem quiser participar, chamar os amigos. Hoje, do jeito que está até agora, 5 ligas é liberado, só que as ligas premiadas e ligas de canais não contam nessa quantidade. Então, são 5 ligas criadas por você ou pelos seus amigos. Legal. Rafael, prazer mais uma vez. Obrigado, boa sorte. E fica o convite para você estar acompanhando o canal do Fred Júnior, a bola não para. Baixe lá, você tem o seu celular, o Apple, né, o iPhone, vai lá no aplicativo, baixa lá, Premium League. Ou se você tiver um Android, vai lá, baixa na loja do aplicativo do seu celular, Premium League, ou se não, pelo site premiumleague.com.br. Você tem até a conta no Facebook, fica muito mais fácil. Você vai lá, é rapidinho o cadastro. E você já pode participar, brincar. A discussão de futebol vai ficar muito mais gostosa com o Premium League. Até a próxima. Estamos de volta, a bola não para aqui na Academia de Futebol e eu agradeço a assessoria de imprensa do Palmeiras, podendo fazer o nosso programa também fora do estúdio, também indo nos clubes e conhecer alguns personagens, conversando com personagens que a gente convive no dia a dia. Já são mais de 18 anos como jornalista esportivo, 15 aqui no Palmeiras, e com o Omar a gente sempre teve uma ótima relação. Omar Feitosa, que é preparador físico do Palmeiras e está falando da sua caminhada. Omar, antes de você voltar para a preparação física do Palmeiras, na sua passagem atual, você foi treinador, né? Ah, verdade. Treinador do Brasília. Fui treinador do Brasília. E aí? Quando eu saí como gerente aqui, eu fui me preparar para ver o que eu iria fazer, se eu voltava à preparação física ou não. E eu tinha muitas conversas sobre futebol, sobre treinamento com o Bruno Noro. O Bruno Noro assumiu o Brasília. Lá Brasília. E daí me convidou para ser treinador. E foi uma experiência muito legal, porque eu não vi muita dificuldade no trabalho do dia a dia. Sim. Porque a gente tá todo dia trabalhando, mexendo com isso, né? Então eu não vi dificuldade em dar treinamento. O Brasília é um time de muita tradição na região lá, mas não é um time de muita pressão. Um time que foi comprado por um advogado, enfim, para disputar a Sul-Americana. E a gente foi bem legal, porque passamos a primeira fase, entrou assim na história do Brasília, foi bem legal, passamos pelo... A Copa do Brasil você jogou, Goiás. Né? Não. O Brasília se classificou sendo campeão da Copa Verde. Tá. E daí nós jogamos, mas eu cheguei lá em final de março, começo de abril, e ficamos treinando para jogar 4, 5 meses para jogar. Então fazíamos amistosos lá, jogos treinos e tal, para jogar com o Goiás. E passamos depois com o Atlético Paranaense, foi 1-0 lá, a bola bateu no Morrinho Artilheiro, que não era grama sintética ainda, Atlético Paranaense. E perdemos 1-0, quer dizer, foi legal, foi uma experiência, mais uma experiência. Eu tinha tido alguma experiência como treinador de juvenil do Atlético Paranaense, fui treinador do Atlético Paranaense como juvenil, assumi interinamente, eu era auxiliar do Caio no Paraná, ele saiu, pediu para eu ficar, eu fiquei ali um períodozinho ali curto, 7 a 10 dias, e fizemos um jogo e tal. Então eu tinha essa coisa, assim, E, enfim, foi muito legal. Eu não abro mão desde que seja dentro do que eu julgo que eu consiga desenvolver algum trabalho, dentro do futebol, eu não abro mão de vivenciar experiências. Não, legal. E aí você volta ao Palmeiras na função que ficou marcada, que é a preparação física. Com o Palmeiras diferente, né, Omar? Eu acho que um Palmeiras crescendo, né? Palmeiras tentando resolver seus problemas financeiros, já quase que resolvendo, com uma estrutura totalmente diferente do que você já tinha visto aqui na Academia de Futebol. Queria que você falasse desse salto, né, que o Palmeiras deu e que ao mesmo tempo valoriza o profissional quando vem trabalhar aqui. Claro, valoriza muito. Qualquer profissional que trabalha no Palmeiras sai muito valorizado, né? Esse retorno foi muito legal porque tinham profissionais aqui que eu já tinha trabalhado, o Alberto,
que era auxiliar técnico, assistente técnico permanente na época, tinha trabalhado com ele no Atlético Paranaense, que era o Drubski, o treinador. O Altamiro Bottino, hoje no São Paulo, tinha trabalhado com ele no Botafogo, então eles facilitaram muito essa minha volta para cá. Foi uma volta de muito sucesso, foi muito legal. Meu sentimento de gratidão ao Paulo, ao Maurício, né? Ao Alexandre, por terem compreendido, porque não é fácil para um profissional que está trabalhando na parte gerencial, executiva, que é o CEO, contratar um profissional que foi gerente de futebol, né? Todo mundo passa na cabeça que, pô, o que o cara quer? Pô, será que o cara vai ficar de olho aqui, né? Não, mas eles confiaram no trabalho e a gente honestamente desenvolveu. E foi muito bacana, porque foi uma conquista depois de 21 anos que o Palmeiras teve, os jogadores tiveram a conquista, o Cuca. O preparador físico não ganha título, né? Mas ajuda. Tá no bolo ali, tá no bolo. Sim. Não ajuda, efetivamente. Enfim. Se tá mal preparado, não chega. A língua vai ficar pra fora e não. A volta foi maravilhosa. E o negócio, eu não sei se eu já falei pra alguém isso. Em 2009 eu fiquei com sabe, engasgado e com a sensação de culpa. Eu não engoli aquela nossa perda. Eu não tinha engolido. Eu falei, mesmo? Aquele negócio... Porque foi incrível, né? Porque quem tá assistindo não lembrar, o Palmeiras liderou 19 rodadas, se não me engano. Liderou quase o campeonato todo. Com o Muricy como técnico, e aí foi tropeçando. Não pegou nem Libertadores. E o Flamengo foi campeão brasileiro na época. No último jogo do Botafogo. Isso aí eu consegui exorcizar sendo campeão, pessoalmente, quando o Palmeiras foi campeão em 2016. Foi muito legal. Para mim, foi uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas era um negócio que me incomodava muito. E quando a gente chegou aqui, eu cheguei com o Cuca, então o Cuca aqueceu a ideia do Palmeiras de me trazer, o presidente, o Paulo, na época, queria que eu viesse, os profissionais avaliaram bem, e daí eu vim. A gente ficou não sei quantos jogos sem ganhar, cara. Sim. Perdemos para Água Santa lá, que foi quando o Cuca profetizou a conquista do título brasileiro, né? Mas nós ficamos, não sei, eu vou te falar assim, umas 10 rodadas naquele, ganha uma, perde 5, empata 3, 4. Você achou, vamos dançar. Eu não achei, eu tinha confiança. Mas eu falei, não é possível. Porque o futebol não é, né? Às vezes você pode ter confiança, o futebol não é assim. Não funciona assim. Mas depois as coisas caminharam super bem, graças a Deus. E tirou um peso das costas, então. Tirou uma frustração pessoal, assim, de um insucesso que eu não queria ter tido naquele momento. Foi muito dolorido para mim, foi muito dolorido, foi muito duro naquele momento, 2009, depois saí do jeito que eu saí em 2010, em função de o Palmeiras não começar bem o Campeonato Estadual, com o Muricy, que era um treinador espetacular, né? E depois o Muricy saiu daqui, foi no Fluminense, ganhou, foi no Santos, ganhou. Eu falei, o problema é possível, sabe que o problema sou eu, mas daí ganhamos. Eu falei, bom, exorcizei isso. Não era você. E Omar, você trabalhou Cuca, Muricy, Vanderlei. Queria que você falasse um pouquinho, né, desses profissionais que você trabalhou, né? Muito. Caio, né, também, a gente já falou, mas... Trabalhei com Antônio Lopes, Sebastião Lazzaroni, Ricardo Gomes. Assim, os principais nomes, assim, do futebol brasileiro, acho que você conseguiu ter... Não consegui trabalhar com nomes importantes, mas, assim, com o Vanderlei eu tive uma experiência muito boa, era o Melo, preparador físico. O Palmeiras optou por ficar comigo, né, caso saísse a comissão técnica do Vanderlei. E daí tive essa possibilidade de trabalhar com ele, foi sensacional. Eu trabalhei com gerações diferentes, assim, né? Agora eu tô trabalhando com a mais nova. Trabalhei com essa geração mais velha, Antônio Lopes, Rubens Minelli. Foi o melhor treinador que eu trabalhei. Você pegou o Minelli? O melhor treinador que eu trabalhei foi o Rubens Minelli. Todo mundo fala isso dele. Melhor treinador que eu trabalhei, Rubens Minelli. Trabalhei com o Otacílio, Chapinha, que trabalhou aqui no Palmeiras também. Antônio Lopes, Lazzaroni. Daí depois eu trabalhei com uma geração que agora é intermediária. Sim. Que é o Cuca, seria o Caio Júnior, era uma outra geração. E estou trabalhando com os mais jovens agora, que foi o Eduardo Batista, o Roger, trabalhei um pouquinho com o Alberto. Todos os treinadores te deixam uma experiência e te deixam acrescentam alguma coisa em você. Todos os treinadores, todos eles. Uma vivência muito boa com o Cuca foi sensacional. É um cara que eu tenho muita gratidão, porque ele me alçou, depois que ele chegou no Paraná, me manteve no Paraná Clube, que ele chegou e estava lá, me levou para o Goiás, me trouxe para São Paulo, tive uma passagemzinha difícil ali no Grêmio, mas me levou para o Grêmio, me levou para o Botafogo, fizemos uma campanha de recuperação lá em 2006, então eu tenho uma gratidão muito grande pelo Cuca. E é um grande treinador. Sim. E todos os treinadores têm pontos positivos, assim, na grande maioria tem muita coisa boa a acrescentar ao futebol brasileiro. Eu acho que essa organização que está tendo agora no futebol, eles vão acrescentar muito ao futebol brasileiro. Mas o melhor que eu trabalhei foi o Rubens Minelli. Incrível.
Intertemporada, Omar, o que dá para aproveitar essa pausa para a Copa? É claro que todo mundo quer ver bola rolando, né? Mas a Copa do Mundo chama a atenção de todo mundo e é até melhor que tenha essa pausa exatamente para se focar e pensar no Mundial e ver o que está acontecendo no Mundial até para frente. Não se tem grandes novidades, todo mundo se espera algo taticamente, alguma surpresa. A gente está vendo que não está tendo isso, está tendo jogos com gols, que é sempre interessante, não está tendo empates 0-0, empate com gols, que é sempre bom ver bola na rede. Mas e aí, essa intertemporada, o que você pode falar a respeito? Porque é uma expectativa muito grande do que aconteceu do ano passado para esse ano, né? Que o Palmeiras volte a conquistar títulos. Esperava-se no Paulista, a final quase, né? Chegou à final, mas não conseguiu. Agora se põe um peso, volta a se colocar um peso na Libertadores, tem a Copa do Brasil, que é uma competição de mata-mata que pode chegar a uma conquista de uma forma mais rápida, e tem o Campeonato Brasileiro que o Palmeiras está tentando aí buscar a liderança, está com dificuldade, mas está na briga. O que você pode falar dessa intertemporada? O quanto vai valer para clubes como o Palmeiras? Tem uma estrutura, tem elenco para se pensar grande em várias competições. A preparação ela vai ser muito importante para nós, esse período de real preparação que nós vamos ter agora, que vão ser em torno de 25 dias. Vamos fazer 3 jogos, nós vamos ter uma primeira fase, acho que podemos chamar assim, a primeira fase de 10 dias, que vai ser Panamá e um jogo na Costa Rica, que nós vamos fazer treinamento e jogo. O jogo tem um grau de importância, mas nós temos que ter o foco, e é uma conversa que nós já tivemos, a comissão técnica chefiada pelo Roger, de usar os jogos como preparação para nós voltarmos melhor nos 3 aspectos, nos 4 na verdade, fisicamente, taticamente, tecnicamente, e estar preparado para essa pressão de fora para dentro, não nos atrapalhar no transcorrer das competições. É para tentar voltar como se não tivesse parado, é isso? Não, e voltar melhor mesmo. Sim. A nossa ideia é voltar melhor. Porque quando para 10 dias, nas capacidades físicas que nós treinamos, né, resistência, coordenação, velocidade, enfim, força, não perde muito em 10 dias. Perde pouco, se recupera rápido. Mas o fato é que nós queremos utilizar, como nós tivemos uma preparação mais curta no início do ano, para voltar melhor no segundo semestre, nesse quesito que é o que eu julgo que entendo um pouco, que é a preparação física, do que foi no primeiro semestre. Conseguir subir um ou 2 degraus na preparação física dos atletas para que eles correspondam ainda melhor às exigências táticas e técnicas do treinador, dos auxiliares técnicos, né? Essa é a ideia. Eu acho que nós vamos conseguir fazer. Nós temos que organizar para fazer um bom manejo do grupo nesse período, para deixar todo mundo muito bem treinado. Esses jogos fora do país, você acha legal? Você acha bacana? Os clubes estão começando agora a viajar, né? Para se preparar. Voltando, né? Ou pré-temporada. Antigamente tinha isso, era muito mais comum, né? Tereza Herrera, Ramon de Carranza, na Espanha. Você acha legal, Omar, esse contato com experiências aparentemente, fora? Assim, não são os adversários os tops, que vão bater forte, né? Aparentemente, porque o futebol tá muito igual, né? Tá muito igual. Aparentemente não, mas a gente sabendo usar como preparação para o início do Brasileiro e fase final, né? As fases finais, Libertadores e Copa do Brasil, eu acho super válido, porque jogando a gente consegue observar algumas carências que o time tem. Estou falando do aspecto fisiológico, físico, em termos de recuperação e tudo, melhor do que apenas avaliando no dia a dia e apenas treinando. Então esses 3 jogos vão servir para manter o ritmo dos atletas, quer dizer, voltar a ter o ritmo de jogo, mas também com preparação e observação do que nós precisamos corrigir na segunda fase de preparação, voltando para o Brasil nos 10 dias restantes antes de iniciar o Brasileiro. E aí já começa um Brasileiro com um clássico contra o Santos. Em agosto tem Libertadores, no Paraguai, né? O Palmeiras tem. Já tem coisa, né? Já começa forte. Bom, né? Isso é bom, isso é bom. A gente tem muito claro assim que nós temos que estar bem no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro a gente tem que fazer um Campeonato Brasileiro bom, muito bom, brigando pela liderança. Isso o Roger conversa com os jogadores, então eu estou falando porque é uma ideia já foi falado. Do treinador. A gente tem que fazer um brasileiro bom, porque estando competitivo no brasileiro, os jogos eliminatórios automaticamente você vai estar preparado, vai estar com moral para ir superando. Essa é a ideia. E para fechar a última pergunta aqui da nossa entrevista, agradecendo o Omar Feitosa. Você tem um elenco, todo mundo fala do elenco do Palmeiras em relação à quantidade, né? E de qualidade. É mais fácil trabalhar assim, Omar? Quanto mais casca grossa, mais craques, assim, mais gente de qualidade, tem que se tomar mais cuidado? Como que é? Ou o preparador físico isso não eu acho que é independente? Eu acho que qualquer profissional que trabalhe com um atleta de alto nível quer trabalhar com jogadores de alto nível técnico, né?
Então eu acho ótimo ter jogadores de alto nível para poder trabalhar. Claro que você tem que... O ajuste fica mais fino. Sim. O ajuste fica um pouquinho mais fino. A exigência, acho que... A exigência é maior e o ajuste fica mais fino. O próprio jogador te exige mais. Sim. Mas eu prefiro. Legal. Omar, prazer, cara. Muito obrigado por me atender. Agradecendo aqui o Omar Feitosa, que no programa Bola Não Para, no canal do Fred Júnior, sempre em nome, né, com a parceria do Premium League, Fantasy Game, premiumleague.com.br. Você pode acessar o site, se inscrever, é rapidinho, é fácil, não tem burocracia, é tudo de graça, hein, que é o melhor ainda. E você pode participar montando o seu time, né? Já falamos de treinador com o Omar aqui, você pode ser o seu treinador, um treinador de um time, do brasileiro, da Copa do Mundo ainda dá tempo. Se você quiser, você concorre a uma camisa das seleções que estão participando da Copa do Mundo. Tem Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Champions League e tem novidades por aí. Por exemplo, basquete, vão ter novidade em relação ao Premium League. Até a próxima!